já estão à noite. Então, eu sou Elisa, tenho quase 50 anos, daqui a uns dias, e tenho 4 filhos. E quando eu tinha 16 anos, eu conheci o meu grande amigo Daisuke Onuki, o Daisuke, aqui no Brasil. Estava morando, começando a vida dele no Brasil, e eu tive o prazer de dar aula de violão para ele, porque ele queria aprender português cantando, como as criancinhas que aprendem a sua língua de origem, né, através dos sons. Ele também queria entrar dessa maneira, nessa língua, e não pela cabeça, né? E eu sou casada com um argentino, então um argentino imigrante alemão. Então na minha família nós temos também muitas vivências, né, de bilinguismo. Os nossos filhos cresceram no espanhol e português, que são é um bilinguismo bem simples, né? Mas tenho sobrinhos na Alemanha, filhos de argentinos, enfim, conheço várias situações na família, bem de perto. E há 2 anos vivi um ano na Alemanha com os meus filhos, então eles também tiveram o desafio de aprender uma língua nova, o alemão, já numa idade maiorzinhos, com 9, 10, 15, 18 anos. Enfim, sou professora Waldorf há 25 anos e trabalho há muito tempo nos jardins de infância, né, na educação infantil. Inclusive tive o filho da Luciana, que está na França, e a filha há 2 anos aqui na escola. Foi um grande prazer trabalhar com aqueles pequenininhos que nos deixaram. Hoje, para começar esse trabalho, eu quero que todos vocês voltem para, no meu caso, 48 anos atrás na memória, né? Voltem lá para os 2 anos de idade na memória e tentem lembrar foram as primeiras brincadeirinhas que alguém fez com vocês. Se tinha algum adulto que colocava vocês no colo e fazia alguma parlenda ou alguma canção, e coloquem no chat que brincadeira era essa, o nome da brincadeira e quem era esse adulto que fazia isso com vocês. Mas aquele primeiro adulto, antes de ser uma professora, aquele adulto ainda do núcleo familiar, provavelmente, quem ele era? Coloque nesse chat. Se tiver em japonês, aí você pode me ir traduzindo também, colocando em português para a gente ver e entender. Vocês estão colocando no chat? Sim, sim, sim. Por que eu não estou recebendo? Espera aí, Todos. porque estava entrando para outro. Ah, Todos, né? é. Isso. E a C, você. Serra. Isso, agora recebi. Serra, serra, serrador, serra o papo do vovô. Essa é uma brincadeira que logo vem. E para quem não conhece, é uma brincadeira de colo. Eu gosto de separar o nome brincadeira de colo e brincadeira de mão. Brincadeira de colo é quando a gente coloca a criança ainda no nosso colo e faz alguma brincadeira com ela, no corpo dela, né? Normalmente é sempre uma brincadeira guiada por versos, né? Tem um versinho ou uma canção que guia essa brincadeira e a gente vai interagindo com o corpo da criança, né? Então, serra, serra, serrador é uma que vem bastante, né? E aí quem é aqui a pessoa é a mãe, a tia. Janela, janelinha, porta, campainha, blim blom. Quem que fazia com você, Vivian? Coloca quem que era. Cleonice não se lembra, Cleonice, já faz muito tempo. Mão morta vai bater naquela porta. Essa é português de Portugal, eu não conheço. Ah, Ana Luísa, você não se lembra, Ana querida? Talvez aos 3 anos, ou seja, qual que é as primeiras brincadeiras que vem na memória, né? Não precisa, 2 anos, na verdade, ninguém lembra direito dos 2 anos de idade. A nossa memória começa a partir dos 3, né? Eu falei 2 anos para chegar lá atrás, mas
Pode ser depois, 3, 4, 5, né? Mas essa brincadeira ainda da casa. Tem ali o avô materno, né, da Ana Margarida. Upa, upa, cavalinho, né? E a upa, upa, cavalinho, para quem se lembra dessa, as crianças adoram porque elas são mexidas assim no cavalinho, né, no colo, e ficam muito felizes e querem de novo. A avó cantando e brincando com bola. Ordem, seu lugar, sem rir, sem falar. Um pé, outro pé, uma mão, né? Que mais? Balança caixão, balança você, dá um tapa na bunda e vai se esconder. Roda com a vizinhança, bate palminha, bate, bate palminha, bate, né? Palminha de Santo Tomé, salada, saladinha. Essa é um pouco mais velha, a salada, saladinha já é final de educação infantil. Muito bem, vocês colocaram, vocês foram para um lugar bem antigo na memória de vocês. E agora, coloquem em palavras, uma palavra de que sentimento que remeteu essa memória. O que trouxe dentro de vocês? Que sentimento que veio quando vocês lembraram do Serra Serra, do bate-palminha? Saudades. Saudades, carinho, amor, olhar, encontro. Amor, alegria. Amor, alegria. Nostalgia e alegria. Nostalgia porque você está longe do Brasil, né? Alguém que olhava para mim. Muito importante essa frase aí. Todas são importantes, mas essa eu vou retomar depois. Saudades da minha primeira professora. Felicidade de brincar com os amiguinhos. Saudades, tristeza, pois eu comecei a morar longe dos meus pais aos 12 anos. Muito bem. Vocês sabem que as crianças, nos primeiros 3 anos de vida, formam as bases para todo o aprendizado posterior na vida. O que nós somos hoje, a nossa condição de saúde, de pensar, de sentir, tem muito a ver com o que nós vivemos nos nossos primeiros 3 anos. Esses 3 anos são muito importantes, mas eles se estendem, a gente pode falar, nos primeiros 7 anos. Né? Esse primeiro setênio ou primeira infância é característico como formador de pilares que vão estruturar toda a nossa vida de aprendizado, né? E a nossa vida é aprender, nós estamos aprendendo o tempo todo, né? Na pedagogia Waldorf, a gente procura olhar muito para cada fase de desenvolvimento da criança, porque até os 21 anos, as crianças e os jovens ainda estão se formando, se constituindo ser humano. É claro que nós estamos nos formando e aprendendo sempre, mas é como se a nossa identidade surgisse de fato de uma maneira um pouco mais madura a partir dos 21 anos, madura no sentido de estar formada, e a partir daí, então, nós vamos poder continuar nos desenvolvendo. Antes dessa idade, a gente ainda tem lacunas na nossa constituição, não é formação, na nossa constituição ainda há lacunas. Então, a gente ainda precisa ter certas tolerâncias, até com os jovens de 18, 19, que já estão quase lá, eles ainda não chegaram lá, organicamente, constitucionalmente, certo? Então a pedagogia Waldorf procura estudar muito minuciosamente cada fase, principalmente das crianças, né? Na escola elas estão até os 18 anos, crianças e jovens, para entender quais são as
as vivências que elas estão tendo nessa fase, as perguntas e o que está sendo determinante nesse momento para a formação delas, para elas aproveitarem da melhor maneira possível aquele momento de desenvolvimento. Hoje nós vamos falar aqui do primeiro setênio, da primeira infância, né? E aí a gente precisa então entender o que é importante no desenvolvimento nessa primeira infância. Segundo a pedagogia Waldorf, há 4 pilares, que são os 4 sentidos básicos, o Steiner chamou de 4 sentidos básicos, né? São 4 pilares que devem ser e precisam ser plenamente desenvolvidos no primeiro setênio para que a criança, após os 7 anos, consiga ter paciência para sentar e escutar, consiga ter equilíbrio para poder estar numa cadeira ouvindo um professor falar, consiga ter capacidade de desenvolvimento, elaborando pensamentos, enfim. Isso que a gente vê na escola, quem é professor aqui de ensino fundamental e vê tantas dificuldades no fundamental, né? De crianças hiperativas, crianças que não conseguem parar, que os membros ficam se debatendo, rebatendo tanto que elas acabam batendo num amigo, crianças muito inquietas, tudo isso são muitas vezes, na maioria das vezes, consequência de algumas lacunas que ficaram nesse primeiro setênio. Então, esses 4 sentidos básicos, eles são importantíssimos de serem desenvolvidos nesse primeiro setênio para essa criança estar mais inteira e mais preparada para o seu próximo desenvolvimento a partir dos 7 anos. Já vou falar quais são esses sentidos. Mas antes disso, vamos imaginar agora a criança que acaba de nascer. Nasce um corpinho herdado dos pais. Esse corpinho físico é como se fosse uma casa que ela herdou. Ela ganhou uma casa e ela entrou nessa casa. E essa casa tem paredes, tem janelas, mas imaginem que em toda a rede elétrica, a instalação de internet, se eu quero ter canal de internet no quarto ou no escritório, tudo isso não existe ainda na casa. A funcionalidade da casa não existe. Existe uma estrutura e essa funcionalidade da casa vai sendo formada principalmente no primeiro setênio. Principalmente. Depois de 7 anos, essa casa já vai estar tinindo, ela já vai estar funcionando. E vocês sabem como é gostoso ir para uma casa que funciona, né? Como a gente se sente bem dentro de uma casa que funciona, que tem as tomadas, que vai dar certo o meu cabinho de celular vai entrar ali, a gente vai ligar a torneira da cozinha e vai ter água quente para lavar a louça, no chuveiro cai uma água quente, ou seja, tudo que funciona numa casa nos deixa muito bem. E assim é também nesse final de primeiro setênio, quando a criança vai para a escola e quando a casa dela funciona. Ela se sente bem. E quando a gente se sente bem, a gente se sente seguro. A nossa autoestima está bem, porque estou funcionando. Né? Imagine a autoestima dessa casa, está bem, né? Essa casa funciona. Então, isso já é fundamental para o desenvolvimento emocional da criança nesse segundo setênio. A funcionalidade saudável dessa casa, né? Muito bem. Então, esse neném nasceu e se ele teve parto normal, ele passou pelo maior aperto e pela maior vivência tátil da vida dele. Nunca mais a gente vai passar por uma vivência tátil, do nosso tato, tão fortemente, tão intensamente como através do parto normal. Imagine, da cabeça aos pés, nós fomos, né, sentidos. E aí, a partir desse momento, é como se o corpo, então, sentiu. É só nesse momento que a criança sente, através de resistência do corpo da mãe ali saindo, ela se sente, essa casa ela é sentida por fora, né? É como se a casa estivesse sendo sentida por fora. Então esse corpo ele nasce, a percepção do corpo nasce. Mas isso não significa que está claro já como é que é essa casa, que ele já se sente. Não, é uma primeira vivência. Durante todo o primeiro setênio,
a experiência do tato é fundamental para a criança ir percebendo quem é essa casa. Imagine uma criança que não tem essa experiência, tá? Ela não nasceu de parto normal e nunca mais encostou em nada, nunca mais ninguém encostou nela, ninguém pegou no colo, ninguém fez massagenzinha, ninguém abraçou a vovó que dá beijo, que puxa a bochecha, não teve nada disso mais. Imagine isso, ela ficou parada no ar. Ela vai, na hora que ela vai passar numa porta, ela vai esbarrar aqui o ombro, certo? Essa criança não tem noção nenhuma do corpo dela. Ela vai se debater por aí, ela não sabe o tamanho do corpo, ela não conhece o corpo. Então, as vivências táteis é o primeiro dos pilares, o primeiro dos 4 sentidos básicos, é o tato. O tato, ele é importantíssimo de ser explorado e ser vivenciado nesse primeiro setênio. Não basta ter nascido de parto normal e ter feito algumas estar um pouquinho no sling com a mãe, que é muito bom, tá aqui no peito, né? No sling tá próximo. Não basta isso. Precisa ainda, durante o primeiro setênio, muito estar no chão, rolar, se arrastar, né? E ter vários tipos de vivências táteis. Muito bem. O segundo pilar, o segundo sentido básico, ou sentido inferior também, às vezes a gente fala sentido inferior, é o sentido vital. Esse é um pouco esquisito de entender, tá? Mas vocês pensem assim, a criança nasce, passou pelo canal, pelo aperto tátil, a primeira coisa que faz é né? Respirar e normalmente chorar. Esse entrar do ar, o ar é que traz a vida nessa casa. Uau, entrou a vida na casa. E aí, a partir daí, começa o respirar, uma troca com o mundo. A primeira troca é com o ar e a segunda troca, muitas vezes, no caso da minha filha mais velha, foi logo já vir para o peito e já começar a trocar através da sucção. Acho que nem saía nada ainda, mas começava uma troca já na boca. Ou seja, esse trocar com o mundo tem a ver com o sentido vital. E a gente forma e a gente ajuda a criança a formar o sentido vital dela a partir do ritmo. Ter ritmos saudáveis. A respiração, a oscilação entre inspirar e expirar é ritmo. Então, aquele adulto que aos 49 anos, na hora de comer pizza no sábado à noite, come, aquela mulher, tá? Come 6 pedaços, porque a pizza tá boa demais, eu vou passar mal, né? Então eu não como 6 pedaços, eu como 3 e passo só um pouquinho mal. Mas eu tenho já a sensação do que é passar mal, por isso que eu me cuido, para não comer 6 pedaços de pizza. Porque eu já tenho a percepção, esse sentido vital, ele já é para mim uma realidade, porque eu aprendi a conhecê-lo nessa minha primeira infância. Ele foi constituído na minha primeira infância. Então é difícil a gente ter percepção dele, porque a gente só percebe o sentido vital quando a gente está mal, quando a gente está doente. Por exemplo, imaginem agora que a pressão de vocês cai e vocês começam a ver tudo preto e vocês começam a se sentir muito mal, não sabem o que está acontecendo. A primeira coisa que vocês vão fazer é puxar o ar. Não estou bem. Eu não estou bem, não é? Não é o que a gente faz naturalmente? A gente começa a respirar, tentar equilibrar o nosso organismo de novo através da respiração. Então aí a gente também de novo entra em contato com esse sentido vital, tá? Através da respiração a gente tenta regular. Se não deu para regular, é que a coisa tá pegando mesmo, né? Aí já não tá fora do meu controle, mas a gente sempre tenta a partir da respiração, a voltar no eixo, né? Muito bem. O terceiro sentido básico é o movimento. Então a minha filha também, a gente pode falar que nasceu, inspirou, começou a viver esse sentido do vital, que a gente chama, e o terceiro é o do movimento, que a criança então começa, normalmente ela é colocada no peito. A minha filha, o primeiro movimento que ela fez, eu acho que foi assim com a língua,
Eu vi a linguinha dela e depois que ela pegou o peito e sugou, né? Ela fazia tipo um bichinho que ia procurando alguma coisa. Movimento é o terceiro, e esse é o fundamental durante a infância toda, né? Principalmente no primeiro setênio. Eu falo que todo educador e todo pai de primeiro setênio teria que ter escrito no espelho do banheiro movimento. E cuidar se a criança se movimentou o suficiente todos os dias, durante o dia todo praticamente. E aí as pessoas falam, é muito ruim o meu filho de 3 anos assistir televisão? Você tem que pensar o quanto que isso é ruim. Ele não está se movimentando, porque para assistir televisão, nem o nervo óptico se movimenta. Então, assim, você vai deixar assistir? Deixa só um pouquinho, porque é como se ele estivesse parado no desenvolvimento dele, pelo menos no desenvolvimento sensorial. Ele está parado, ele não está se movimentando, está tendo pouquíssimas oportunidades táteis, nenhuma. Vitalidade também não está tendo equilíbrio de ritmo, ele está assim parado, né? Eles ficam congelados na televisão, não ficam? Assim, olhando. Então, os sentidos básicos, que é o quarto, o equilíbrio, não estão sendo trabalhados ao ver tela. Então, não é um julgamento dos educadores Waldorf que falam não é legal seu filho assistir tela, ficar no computador. Não é um julgamento. É simplesmente a gente está sendo coerente com aquilo que a gente conhece do desenvolvimento, onde eles precisam ter essa vivência desses 4 sentidos o tempo todo para se desenvolverem. E eles estão perdendo tempo, no mínimo perdendo tempo, no mínimo. É claro que um pouquinho eu preciso, naquele momento que eu estou fazendo a janta, meia hora, é um desenho super legal. Ninguém vai morrer por causa disso. Mas saiba que quanto mais tempo de tela, menos tempo de desenvolvimento. Né? É uma coisa que a gente tem que estar simplesmente sabendo disso. Muito bem. Movimento. Então, essa criança, ela nasceu e ela é colocada normalmente numa superfície, depois que nasce, tá? Já nasceu. Ela é colocada numa superfície horizontal, onde ela vai começar a se desenvolver, a desenvolver sua capacidade motora. Então, o chão é o melhor lugar para a criança estar. A gente tem que cuidar para ele estar limpo, não estar frio, mas ele é o lugar onde ela vai poder se exercitar. Porque a natureza ela é tão incrível, gente, que a gente nasce com o tanque de gasolina carregado. A criança nasce com vontade. Não é que nem a gente que tem que ficar carregando o tanque, que nem eu que tive que fazer uma semana de férias a semana passada para recarregar o tanque. Não, eles não precisam de férias, eles já vêm carregados. E eles têm esse gás, essa gasolina, essa vontade de quê? De se desenvolver e de se superar o tempo todo. Então, a gente que é pai, a gente vê, né, a cada dia uma mudança. Olha o que ele está fazendo hoje, olha o que ele está fazendo hoje, né? Esse desenvolvimento motor, ele é tão rápido, ele é tão incrível, porque ele é um exercício constante. Então, você não é uma mãe ruim se você deixa o seu filho no chão da cozinha enquanto você está cozinhando. É muito melhor ele ficar no chão da cozinha, com cuidado com o forno e tudo mais, do que num cadeirão sentado te olhando, batendo a colher assim, ó, no cadeirão. Porque no cadeirão é só isso que ele está fazendo, isso, um pouco. No chão, ele vai estar usando tudo, todos os movimentos, do dedinho do pé até a cabeça, os braços. Então, a criança precisa de movimento. Eu lembro as mães que usam sling, né, que gostam muito de ter os filhos perto, é ótimo. Tem muitas qualidades o sling e vocês devem usar sling, mas tem que lembrar que além do sling, há chão, há necessidade de chão, né? Então a criança começa no chão a erguer a cabeça, depois os ombros, depois o tórax, depois o quadril, e aí começa a querer ir para frente e para trás. Primeiro se arrastou no chão, né? Antes de erguer tórax, ela vai com o peito, porque ela quer sair de lá. Depois pernas, enfim, até que depois de 12 meses, aproximadamente. Imaginem que passou o zodíaco, passaram-se 12 meses. É na época do aniversário dela, todas as constelações já passaram. E ainda nessa época, ela se ergue. E ela mostra pra gente o quê? O meu corpo aprendeu
a ser ereto, né? A ter essa postura humana. E é a partir desse momento que a criança solta a língua e o verbo, né? E de fato começa a falar. Só voltando um pouquinho, já vou partir desse momento, mas vou voltar um pouquinho antes, falando do quarto sentido básico, que é o equilíbrio, e que é importantíssimo também, inclusive para andar. Então, não é bom você colocar a criança no andador, por exemplo, porque ela não desenvolve o equilíbrio. Ela desenvolve movimento até, mas ela não desenvolve equilíbrio. Então você está perdendo a oportunidade desse quarto sentido básico. Não percam oportunidades. Sabe quando a gente está andando com uma criança na rua, de 4 anos, de mãozinha dada, e ela quer subir na muretinha do prédio, ali na frente do prédio tem uma muretinha, e ela quer andar equilibrando na muretinha, mas você está com pressa e fala, ah, filho, vem cá, não quer que ele fique andando na muretinha, né? Aproveita, fala, uau, muretinha, vamos lá. Você consegue sozinho? Ó, consegue andar sozinho? Tenta, explora isso, porque é uma oportunidade fantástica. Fantástica. Deixem os filhos andar nas muretinhas. Fantástica para quê? Para depois, quando chegar na escola, não cair da cadeira. Não ficar assim, ó. Nós temos alunos, a nossa escola, há 8 anos mudou o sistema para aprender em movimento. Agora os alunos das primeiras séries não têm mais cadeira, sentam no chão, na almofada. E a gente mudou de fato, buscou uma nova perspectiva, quando a gente começou a perceber que eles não paravam na cadeira, eles não tinham o sentido do equilíbrio desenvolvido, né? Então a gente mudou a concepção da nossa escola e a gente trabalha hoje, nos primeiros anos do fundamental, ainda muito no desenvolvimento dos 4 sentidos básicos. Então, muito movimento e muito equilíbrio. Para eles conseguirem encontrar o equilíbrio interno. O órgão do equilíbrio está no ouvido interno, né? No labirinto. Então, quanto mais oportunidades de mexer a cabeça a criança tem, ou seja, ficar girando, ficar fazendo assim, eles adoram. E às vezes a gente fala, para, deixa a sua cabeça, né? Para, tá me dando dor de cabeça só de ver você com essa cabeça chacoalhando. Deixa chacoalhar. Ele está chacoalhando por quê? Porque ele precisa sair do equilíbrio para entender o que é equilíbrio. E aí que ele forma o equilíbrio. Porque ele não tem formado. Nós não queremos chacoalhar a cabeça porque nós já temos o equilíbrio e dele nós não queremos sair. A criança não tem o equilíbrio e ela precisa chacoalhar a cabeça para chegar nele. É estimulando as pedrinhas do ouvido interno é que você vai percebendo o que é estar em equilíbrio físico. E o equilíbrio físico, posteriormente, se transforma em equilíbrio interno. Muito bem. Rodar, pode deixar rodar, pode deixar rodar. A gente põe saias rodadas, né, na educação infantil na escola Waldorf. A gente deixa saias num baú e eles ficam rodando com as saias, porque elas abrem assim, eles adoram. Meninos e meninas adoram. Eu tenho muitas fotos que eu tirei de meninos rodando, porque é muito bonitinho. Eles ficam rodando felizes. Outra coisa que pode, sentar no sofá. Que criança de 3, de 4 anos senta num sofá corretamente, com o bumbum no sofá e a perninha para baixo? Nenhuma. Elas põem a perna para cima, a cabeça para baixo, elas viram de um lado, viram do outro. Sofá é um lugar exploratório fantástico, porque é molinho, tem encosto e elas fazem 1000 cambalhotas e travessuras no sofá e a gente fala, o pé sujo, o meu sofá branco, a parede, não é? A nossa cabeça de adulto, é difícil a gente se colocar naquele momento e ver que tá fantástico o que ela tá fazendo no sofá. Ela está explorando o corpo dela de todos os ângulos possíveis. A cabeça está virando. Fiquem felizes nesse momento. A dica é colocar um pano no sofá para não sujar. O resto, deixa rolar. Muito bem. Então, eu falei dos 4 sentidos básicos, né? E agora, a partir de 1 ano, então, a criança começa a falar. Porque antes disso, ela fez muitos sons, ela cantava, inclusive, ela emitia sons muitas vezes afinados. Se é uma criança que ouviu o adulto cantando para ela, os sons são afinados.
antes de falar, elas emitem sons afinados, elas entoam a melodia. É impressionante isso, mas isso se dá. E aí, então, esse balbuciar, ele é universal. Então, a criança que está aí na Alemanha, que está aí na França, que está aí no Japão, no Brasil, fazem os mesmos sons no balbuciar. Ele é universal, porque ele tem a ver com a laringe, com a plasticidade da laringe. É um brincar com a fala original, com os sons originais e universais. E aí, ela vai aprender a falar a língua de herança, ou a língua que está sendo falada no ambiente dela, ela vai aprender a falar a partir de 1 ano, aproximadamente, a partir do momento que ela começa a andar. E aí sim, isso já ganha uma especificidade, já ela está aprendendo agora a falar uma língua própria, né? É claro que a imitação é outra coisa que vocês têm que deixar escrito no espelho de vocês do banheiro ali, imitação. Ela está aprendendo tudo através da imitação. Então ela vai imitar os adultos que estão andando verticalmente do lado dela, por isso que ela se ergueu, e ela vai imitar as pessoas que estão falando. Mas prestem atenção, não as pessoas que estão falando em volta dela. Ela vai imitar as pessoas que estão falando com ela. E aí que a língua de herança é tão importante, né? Porque a língua do coração dessa mãe ou desse pai, a língua do coração dele é a língua de herança dele. Então, mesmo que ele esteja num ambiente onde todo mundo fale outra língua, quando ele se dirige para essa criança pequena, é muito bom que ele se dirija, né? Falando a língua dele, do coração dele, porque é essa a língua que a criança primeiro vai absorver. A língua que está sendo falada lá fora, ela escuta, um pouco vai entrando, mas não é o que entra de fato. O que entra de fato é aquele que para e fala com você. Por quê? Porque a fala, ela vem com a empatia. E a Amy Pickler, aquela pediatra húngara, né, que tem um trabalho maravilhoso, ela fala que a criança aprende o que é empatia nesses primeiros anos de vida, em cada momento em que o adulto se dirige a ela e faz para ela, faz um toque na hora que vai trocar a fralda, faz uma brincadeirinha no pé, sabe quando a gente troca o olhar e fala, esse pezinho fedido, ou ai, que perninha molinha. Esse momento de se relacionar com a criança, esse momento, além dela estar aprendendo a língua, né, aquela língua que é a de herança se for em casa, e é a língua do país, né, se ela estiver na escola e a educadora estiver fazendo isso com ela, né? Tanto faz agora que língua seja. O importante é que nesse momento ela está aprendendo empatia. E empatia é se colocar no lugar do outro. A criança está aprendendo que alguém está se colocando no lugar dela. Esse adulto que está falando, que pezinho macio, ele não está falando isso porque né? Ele precisa falar isso. Não, ele está falando isso porque ele está se relacionando com a criança. E ele está se colocando no lugar dela e que é esse pezinho que é o que ela vai entender. Eu não vou falar para ela, o Bolsonaro hoje falou tal coisa. Não é assim que eu vou me relacionar com a criancinha, certo? Eu vou me relacionar com aquilo que ela entende. É o pezinho que ela está sentindo, é a perninha. Então, isso é vivência e é aprendizado de empatia. E a Amy Pickler fala que isso é muito importante para o resto da vida. Aquele adulto empático é aquele que recebeu vivências empáticas na primeira infância e pôde imitar e pôde aprender, tá? Muito bem, então a língua, ela vem junto com essa empatia. E aí existem muitas perguntas e muitas pesquisas sobre essa questão do ensino da língua, né, de herança e tudo mais. E assim, eu não sou uma especialista no assunto, mas o que eu conheço do assunto é que o importante é que a língua que chegue até a criança seja empática
e seja rica. O que é uma língua rica para a criança? É, por exemplo, uma língua que a criança perceba através de imagens, de sentidos, ou seja, uma língua que faça sentido para a criança, né? Não adianta eu fazer uma leitura de uma tese de mestrado que está riquíssima em termos de vocabulário, né? Não, eu posso trazer palavras, brincadeiras de sonoridades, de rimas, né? Brincar muito com as poesias, isso é riqueza, tá? Isso é riqueza nesse momento. Atrasos de língua, né, de linguagem, às vezes tem a ver com essa coisa de bilinguismo, mas às vezes tem a ver também com a falta de oportunidade de alguém falar com você. E normalmente é isso que acontece. Então, às vezes não tem problema nenhum, você está no seu país de origem, a língua materna, tá tudo certo, e a criança está com atraso na linguagem porque não falam com ela, falam o tempo todo. Aliás, tem mãe que fala o tempo todo, mas não com a criança, não com empatia. Falta estímulo, mas às vezes tem excesso, a gente tem que cuidar disso também. Eu já vi casos de criança que não fala porque a mãe fala demais. Então ela é como se fosse uma papagaiação o tempo todo e ninguém se dirige a ela e fala alguma coisa com ela que ela... Vocês entendem que para a criança a fala ainda é sensorial? Ela ainda é sensorial. Aquele bebê, você vai falar do quê? Do pezinho, do cocô, da barriguinha, do cabelinho. Você vai falar ainda do sensorial, que é onde ela está. Não adianta ficar falando, por que a política, por que a comida, né? Não adianta, isso não é estímulo, certo? Muito bem. Acho que chegamos aonde eu queria chegar. Eu vou agora, então... Eu vou deixar depois no final um pouquinho de tempo para perguntas, se vocês tiverem perguntas sobre isso, mas isso foi assim a parte teórica que eu dei para começar a chegar no nosso ponto hoje, que são as brincadeiras de colo e de mão. Então, como a gente pode, através dessas brincadeiras, criar essa empatia, enriquecer essa fala, essa vontade de falar, porque você começa a brincar com o corpo, eles querem falar, eles querem também, faz parte da brincadeira a fala. Então, como que a gente estimula essa fala naturalmente, né? Através desse brincar. É claro que nenhuma de vocês falaram aí no chat, quando eu perguntei o que vocês lembram dessa fase, ninguém falou, lembro de expandir o meu vocabulário. Ninguém falou nisso. É claro que esse não é o objetivo da coisa, né? Mas com certeza vocês expandiram. Pelo menos aprenderam o que era serrador. Serra, serra, serrador. Bom, então, eu vou... Tudo que eu mostrar para vocês agora, tudo, a gente vai mandar, o Daisuke vai mandar por e-mail os vídeos. Então, vocês não tenham agora a preocupação de aprender e de decorar e de escrever, tá? Vamos só conversar sobre as brincadeiras. Depois vocês vão olhar no vídeo e vão poder aprender, tá? Então, a primeira que eu vou fazer com vocês... Depois a gente vai falar sobre essa brincadeira. Eu vou mostrar na minha bonequinha. Então, assim. Vai subindo um anãozinho, bate, bate, martelinho, sobe, sobe, mais um tris, toca o sininho bem feliz. Então, vou fazer agora no meu braço para vocês entenderem melhor, tá? Mas a gente faz na criança como eu fiz, é uma brincadeira de colo, mas eu vou fazer aqui para vocês verem melhor. Vai subindo o anãozinho, bate, bate, martelinho, sobe, sobe, mais um tris, toca o sininho bem feliz. Então, uma brincadeira muito simples, mas vejam que riqueza sensorial que a criança pôde ter aqui. Então, a primeira coisa foi uma fala rítmica. E vocês lembram que ritmo tem a ver com o quê? Com aquele sentido vital. Tá formando o quê na criança mesmo?
a sensação de que é estar bem. Então, a criança, normalmente, se ela estava, por exemplo, se ela estava chorando, se ela estava triste, você começa a falar uma coisa rítmica, um versinho, ela para e fica bem. Gente, isso é mágica. Eu tive muita experiência com os meus filhos com isso. Sabe aquele piti que eles dão no caixa do supermercado, quando eles pegam aquele chiclete e você não quer comprar? E aí eles deitam no chão e começam... Você começa a falar um versinho rítmico, você tira na hora eles daquele lugar, porque é muito melhor estar nesse lugar aqui, no ritmo. Então, é uma mágica importante vocês saberem, terem isso na manga como mães e como professores, né? A gente distrai uma criança entrando no ritmo de novo. E esse ritmo da fala vai subindo um anãozinho, bate, bate, martelinho, sobe, sobe, mais um tris, toca o sininho bem feliz. Além de ritmo, essa fala tem o quê? Tem rima. Rima. A rima traz o quê para vocês? A sensação de que chegou. Chegou num lugar. Chegou onde tinha chegado. Ufa, que alívio. Não é um bem-estar? Não é um bem-estar a rima? Dá um bem-estar na gente. Ufa. De novo, sentido vital. É isso que é o sentido vital. É você ir sentindo coisas que te façam bem, né? Então, a rima. Outra coisa que temos aqui, tato. Tato. Inclusive, a gente pode fazer isso em partes do corpo, como esse braço interno, que a gente quase não tem tato, né? Tem poucas oportunidades de tato aqui. A nossa pele externa recebe muito mais tato do que a interna. Então, também brincadeiras que brinquem com essa parte interna, né? Vamos fazer também mais outras. Então, tato, faz no direito, depois faz com o braço esquerdo, para ela perceber também que ela tem dois lados. Está trabalhando aqui já uma futura lateralidade, que vai dar só no final do primeiro setênio que ela vai definir. Até lá é muito importante ela usar muito os dois lados, para ela ir percebendo que um lado vai ser mais forte que o outro, tá? Para ela ir desenvolvendo isso. Então, dois lados. Outra coisa, o que mais que tem aqui? Deixa eu pensar. Acho que é isso, né? Nessa brincadeira, acho que foi principalmente isso, tá? E aí tocou aqui a orelha também, brincou um pouquinho com isso. E a alegria, e aí tudo aquilo que vocês falaram, o amor, né? A alegria, a saudade que dá esse adulto, essa empatia. Alguém parou, o meu avô fazia comigo, ele parava. Era só nesse momento que eu tinha o meu avô para mim. O resto eu não sei nada dele. Mas no momento que ele me punha no colo e fazia as brincadeiras, é o meu avô. Então é o momento que você dá para a criança, né? Realmente, porque a gente dá o dia inteiro, a mãe não para, o tempo todo é 24 horas para o filho, mas aquele momento é um momento de empatia, né? De mostrar que é para você. Muito bem, vamos para uma segunda, tá? Vão ser 6, eu vou mostrar 6 brincadeiras. Uma segunda de colo. Uma formiguinha tão trabalhadeira, levo uma folhinha subindo a ladeira. Vem a chuva, o redemoinho, e a formiguinha perde o caminho. Ela gira, gira sem parar, até um esconderijo encontrar. Vou fazer em mim agora para vocês verem melhor. Uma formiguinha tão trabalhadeira, levo uma folhinha subindo a ladeira. Vem a chuva, o redemoinho, e a formiguinha perde o caminho. Ela gira, gira sem parar, até um esconderijo encontrar. E aí a gente faz a coceguinha e a criança faz o esconderijo. E aí ela esconde, né? Então, ludicidade, brincadeira, alegria, né? Aqui não tem muita novidade, a mesma coisa do anãozinho em termos de estímulo, né? Tem um pouco mais, dá para brincar um pouco mais com essa formiguinha para todos os lados, enfim. Muito bem. Agora uma outra
que vai ser um pouco mais elaborada agora. Peraí. Então, assim. Vem vento soprando de cá para lá, levanta a poeira, sementes no ar. No mar, um barquinho já vai navegar. As altas marolas, as calmas marolas, o embalam devagar. Tufão, tempestade, aqui vão passar. Se não me seguro, vou pro fundo do mar. Então, essa já é mais elaborada em termos de estímulos, certo? Aqui tem, ó, direita, esquerda, né? Tem esse balanceio, né? Para esses dois lados que são muito importantes de serem vividos também. Então, começa falando, já é quase que uma história inteira, né? Vem vento soprando de cá para lá, levanta a poeira, sementes no ar. Agora olha só, no mar, um barquinho já vai navegar. Aqui o que vai ter? Vai ter estímulo, equilíbrio, certo? A cabeça aqui tá mexendo, né? Frente e trás, e elas adoram esse momento. As calmas marolas o embalam devagar. Agora, tufão, tempestade, aqui vão passar. Pura alegria, né? Adoram essa galopada, né? Se não me seguro, atenção, avisa a criança que ela vai pro fundo do mar, né? Dá uma chamada nela. Se não me seguro, vou pro fundo do mar, né? E aí, de novo, a oportunidade de mergulhar a cabeça para baixo, né? Então, vocês, fazendo isso com as crianças, vocês vão notar, se é uma criança maior, né? A gente pode fazer isso com crianças bem pequenininhas, mas se a gente faz com uma criança de 4 anos, elas vão aprender o verso quase que mais rápido do que vocês. É impressionante o quanto que elas têm a capacidade de memorizar quando a fala vem com o movimento. É muito rápido. Se for uma fala rítmica e rimada ainda, é uma maneira de estimular impressionante. Não é por isso que a gente faz por causa de todas aquelas outras coisas, mas também estimula muito a fala. Mesmo quando eles ainda não falam, quando eles têm só 2 aninhos, né, não falam direito, eles fazem os sons das rimas, né? Vai pro fundo do ah, eles fazem ah, né? Eles já querem reproduzir essa fala da maneira deles, né? Muito bem. Tem uma bem tradicional brasileira, que vocês devem conhecer, os que têm relação com o Brasil, que é Cadê o toucinho que estava aqui? O gato comeu. Aquela, né? Muitos conhecem. Eu vou mostrar, também estou mandando o vídeo. Essa é muito legal. Por quê? Porque ela tem uma resposta. Depois que você fez muito com a criança, ela já começa a fazer a resposta. Você não tem mais que fazer o versinho inteiro. Um pergunta e o outro responde. Naturalmente, ela já começa a responder, né? Então, eu vou fazer no meu braço direto. É assim, é bem simples. Cadê o toucinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi pro mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Foi carrear trigo. Cadê o trigo? A galinha comeu, ciscou. Cadê a galinha? Foi botar ovo. Cadê o ovo? O padre comeu. Cadê o padre? Foi rezar a missa. Cadê a missa? Tá aqui, 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 tá aqui. Aí faz coceguinha no corpo inteiro da criança, né? Olha, a Yamaki, isso lembrou dessa, né? Então, essa é uma bem
tradicional brasileira. Eu não sei se ela é portuguesa, Ana Margarida. Vocês conhecem isso em Portugal? Eu não sei se ela veio de vocês. Mas do Brasil, no Brasil ela é muito conhecida e então ela é bem legal para as crianças maiores, né, Luciana, já para o seu pequeno, que vai ter essa interação, eles responderem, né? Certo? Vou fazer mais uma vez. Ah, começa aqui. Cadê o toucinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi pro mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Foi carrear trigo. Cadê o trigo? A galinha ciscou. Cadê a galinha? Foi botar ovo. Cadê o ovo? O padre comeu. Cadê o padre? Foi rezar missa. Cadê a missa? Tá aqui, 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 tá aqui. Né? A Ana Margarida respondeu a minha pergunta. Não, mas temos algo parecido, lenga-lenga ou cantilena, mas não conheço associado ao movimento. Ah, tá. Então é nossa mesmo, brasileira. Muito bem. Agora eu vou pedir para Yasu colocar um vídeo, só para um dos vídeos que eu vou mandar para vocês, só para a gente ter agora um pouco a presença das crianças e aí a gente vai aprender mais uma, tá? Mais uma de mão. Dedos, né? Brincadeira de dedos. Ah, isso, era o Daisuke, né? Tá. Isso. Bom. Vê se escuta. Uhum. Vamos limpar o pratinho para fazer um mingauzinho. Mexe, mexe, mingauzinho, dá um pouco pro mindinho. Ano lá também tem fome, dedo médio pega e come. Fura bolo, não quer não, sobra tudo pro dedão. Obrigada, Daisuke. Então, essa é para ensinar o nome dos dedos, né? Essa brincadeira eu fiz um dia quando minha filha mais velha, a gente estava viajando no carro. A gente foi muitas vezes para a Argentina de carro e demorava muito de São Paulo a Buenos Aires. Então, chegava uma hora que não tinha mais o que fazer. Aí eu precisava distrair, que ela não aguentava mais. E aí eu fui inventando essa brincadeirinha e aí ficamos horas fazendo isso. Porque eles gostam muito de repetir, né? De novo, de novo, de novo. E aqui também a gente trabalha bastante o tato, é gostoso, né? Esse mingauzinho, eu começo limpando o pratinho. Vamos limpar o pratinho para fazer um mingauzinho. E aí, mexe, mexe, uma vivência circular do movimento, né? Mexe, mexe, mingauzinho, dá um pouco pro mindinho, aí puxa esse mindinho, faz a criança sentir o mindinho dela de todos os ângulos, né? Aí, anular também tem fome, puxa mesmo, deixa sentir esse anular. Dedo médio pega e come. Aí faz assim com o dedo médio. Aí o fura-bolo também, pega de todos os lados. Fura-bolo, não quer não, eu faço um não, né? Não, sobra tudo pro dedão. E aí dá um dão, como se fosse um sino. E aí eu sempre falo, e troca de mão, pra gente lembrar de fazer do outro lado também, né? Sempre fazer dos dois lados é muito bom. E fica faltando mesmo. Quem fez agora numa mão sente que a outra mão tá boba, não tá quentinha, né? Sai, piaba, sai da lagoa. Uhum. Essa a gente usa mais velhos, com os mais velhos um pouquinho, né? Porque aí é uma brincadeira de roda. Ou também com jardim, ela é bem legal. Bom, a gente pode fazer essa mesma brincadeira do mingauzinho
com os pequenininhos, e com um pequenininho de 3, 4 anos você fala, eu não quero ainda ensinar o nome dos dedos, porque essa brincadeira dá para fazer até com criança de 1º, de 2º ano, né? 7, 8, eles ainda gostam. Eu faço de um fazer com o outro, né? A gente faz uma roda, eu faço com essa criança, aquela faz com aquela, de 2 em 2, né? Depois troca para o outro lado. É legal eles também aprenderem a se pegar, a se tocar. Quanto que eu puxo no dedo do outro para não doer? Então, nesse tipo de troca, eu aprendo a fazer, a ter delicadeza no fazer, mas muita delicadeza também não é bom. Você não quer que alguém te segure sua mão e faça assim, ó. Tem gente que faz, aí as crianças reclamam, pega mais forte. Eles falam, pega mais forte. Então, sabe aquela criança muito medrosa que não tem nem coragem de puxar o dedo da outra? Tem que puxar sim, com força, mas não tanta força, não é para quebrar, estralar o dedo, né? Então, esse manipular o outro também você pode, através dessas brincadeiras, né? Ir ensinando e dando essa oportunidade. E entre eles vão se equilibrando, né? A força. Eles falam, tá muito fraco. Eu não quero fazer com esse professor aqui, ela faz muito fraca. Eles falam às vezes, né? Muito bem. Quando eu faço com os pequenininhos, aí eu faço o nome de bichos, assim, ó. Mexe, mexe, mingauzinho, dá um pouco pro ratinho. O gatinho está com fome, o cachorro pega e come. O macaco não quer não, sobra tudo pro leão. Então dá para fazer assim com bicho. Se a gente ainda não quer dar o nome de anular, mindinho, anular, é um pouco abstrato talvez para os pequenininhos, no maternal, com 2 aninhos, eu posso fazer com os bichinhos primeiro e depois passar para os nomes, né? Muito bem. E aí a sexta brincadeira então, eu dei até agora 2 tipos de brincadeira, né? Uma de colo, essa aqui não é de colo mais, eu já pego a criança assim no chão, né? Vocês viram como a gente viu no vídeo, né? E você vê como vem a outra menina assistir também, como se tivesse ali alguma coisa, o mingauzinho sendo mexido. Nem é só a impressão sensorial, eles estão realmente na história ali, né? Vivendo junto aquele momento. E aí, então agora eu vou fazer um outro tipo de brincadeira, que é a brincadeira que eu faço e ele imita. Eu já não faço mais nele, tá? Então, no Jardim de Infância Waldorf, a gente faz muitas brincadeiras e rodas rítmicas, onde a gente se movimenta e a criança vai sendo conduzida através da linguagem, ela vai imitando os gestos livremente. Imitação sempre deve ser livre, senão não é imitação. Então, se eu quero que a criança se ligue ao mundo, né, imitando e vá se desenvolvendo a partir de imitação, é um movimento livre, é imitação livre. Eu não falo, faz assim, coloca aqui. Por isso que na pedagogia Waldorf a gente não indica nenhum tipo de dança, de começar a fazer balé, coisa assim, coisa que tem movimento ordenado, né, um movimento próprio antes dos 7 anos, porque a imitação ainda tem que ser livre, a exploração do movimento ainda é livre, né? Muito bem. Então, vamos fazer esse agora onde eu faço e a criança imita. Vocês podem fazer também, agora vocês podem imitar. Então, é assim. 2 passarinhos dormem no ninho. O primeiro levanta, bate as asas e canta. Voa um pouquinho e volta contente pro ninho. O outro levanta, bate as asas e canta. Voa um pouquinho e volta contente pro ninho. Os 2 levantam, se abraçam e cantam. Voam bem longe, sobre árvores e montes, brincam um pouquinho e voltam contentes pro ninho. 2 passarinhos
dormem no ninho. Então, aqui a gente já vê muita coisa, né? Importante. Primeira coisa importante: a criança só te imita como professora ou como mãe. Se você fizer um versinho desse, ela só te imita se você estiver muito entusiasmado com aquilo que você está fazendo. Porque na verdade a criança está querendo imitar o seu entusiasmo. Ela está querendo imitar a felicidade e o prazer que você está tendo ao fazer isso. E não necessariamente fazer o movimento. Não é necessariamente isso que ela quer imitar. Ela faz isso porque ela quer ser feliz como você está sendo. Então lembre-se, professores, nós que somos professores sabemos da importância disso, né? Quando a gente entra na sala de aula, aquela briga que eu tive no carro com meu filho, né? Aquelas questões que eu vou ter que resolver quando eu chegar em casa, tem que ficar fora da sala e eu tenho que me imbuir desse entusiasmo pela educação, né? Pelas crianças que estão ali. Isso é bem importante, essa condição para que a relação com a criança saia bem, né? E aí, então, esses dois passarinhos dormem no ninho, eu tô bem contraída, certo? O movimento aqui tá bem contraído. Aí ele acorda, uma pequena expansão. Fica feliz. E agora ele sai voando, é uma grande expansão. Olha como eu vou longe. Aqui não dá para ver no computador, mas eu estico mesmo o meu braço, tá? Abre aqui. Estica mesmo. E aí volta pro ninho, ó, trouxe pro pequeno de novo. Mesma coisa com o lado esquerdo. E agora os dois. Abriu, ficou feliz. Abraça, abraça e fica feliz. E agora sai longe e voa longe. Então, esse ir e vir de novo é ritmo. De novo é uma vivência corporal de desenvolvimento do sentido vital, tá? Então, outra dica importante: sempre que vocês forem fazer rodas rítmicas com as crianças, ou essas brincadeiras que vocês estão gesticulando ou cantando uma música com os gestos, sempre se lembrem de alternar gestos pequenos e grandes, para que elas respirem e não fiquem enjoadas. Se você mantém um tom e como é que fala, só um lado da coisa, ou fica só contraído ou só expandido, elas enjoam e param de fazer. Então, a regra de ouro número 1 é o entusiasmo do professor, a regra ou do pai. A regra de ouro número 2 é a alternância para trazer surpresa. A alternância traz frescor na alma. O que é monótono não é fresco. A monotonia, o estar sempre no mesmo âmbito de movimento é monótono e as crianças param de fazer, tá? Isso é bem importante de se lembrar. Eu acho que é isso. Nossa, deu o nosso tempo e eu acho que era isso que eu queria trazer. Lembrando então que aí tem todos os vídeos. Vocês podem também sempre entrar em contato comigo se precisarem de alguma coisa. Eu trabalho também, além disso, com música, né, na primeira infância, com a música pentatônica. Então, nesse link do YouTube vai ter um monte de videozinho de cântele, né, que é esse instrumento que eu também uso com as crianças pequenas. E eu, inclusive, para terminar hoje, eu vou querer tocar uma música de boa noite para o pessoal do Japão no cântele. Mas, antes de terminar, Dais, que daria para a gente dar ainda uns 5 minutinhos para ver se tem alguma pergunta? Sim, por favor. Quem quiser, pode fazer as perguntas. Ou... Pode perguntar. Queria ver se a professora tinha indicar algum título, um livro sobre a pedagogia Waldorf, que fale assim o básico, alguma coisa para a gente, se você tem algum autor que possa nos indicar. Você diz sobre a primeira infância ou você diz sobre esse assunto que eu falei? Esse assunto que você falou, que começa do nascimento, os 4, o setênio, e nessa, o princípio, assim. Eu vou pensar, eu não tenho esse livro eu indico, sabe?
mas eu vou pensar, eu vou mandar pro... Tem uma pessoa que se chama Pilar Manzano, inclusive ela é minha tia, mas eu indico ela não é porque é minha tia, é porque ela fala muito disso. E ela tem um blog com muitos textos. Eu indico, talvez, o blog dela para começar, porque são textos com temas, sabe? É mais fácil de ver o que você está procurando, temas mais curtos, né? Assim, mais limitados. Porque a bibliografia do Steiner mesmo é bem ampla e complexa para começar, e outros autores também que eu também fico sempre assim, isso é bom por isso, mas não é bom por aquilo, sabe assim? Então eu vou passar primeiro esse blog da Pilar Manzano, depois pro Daisky, e vou pensar. Mas você pode me escrever a qualquer momento se você precisar de mais coisa, tá? Manda um e-mail. Ok, obrigada. Sobre os sentidos, eu queria falar que são 12, tá? A gente falou dos 4 primeiros, os 4 segundos se desenvolvem primordialmente na segunda infância, no segundo setênio, e os 4 últimos no terceiro setênio. Ou seja, aos 21 anos, essa casa já está plenamente desenvolvida em relação à capacidade desses sentidos se relacionarem com o mundo, né? Essa é uma perspectiva do Steiner, né, sobre os 12 sentidos, muito interessante. E é claro que os 12 sentidos já começam a se despertar logo no nascimento, né? Cheiro, som, depois a visão. É claro que já começa, tudo isso já começa a ser trabalhado. Não é essa a questão. A questão é que os 4 básicos precisam ser plenamente trabalhados na primeira infância, certo? Espero que isso tenha ficado bem claro, tá? Tinha mais uma pergunta? Tem mais perguntas? Eu só escrevi ali no chat da saia que você comentou, que isso. você coloca para as crianças. Queria ver o modelo, porque eu sempre ouvi que não pode deixar a criança girar. E fico aliviada de saber que pode. Então, essa questão da cabeça, não pode por quê? Porque a criança fica tonta e cai, né? E aí bate a cabeça e é perigoso. Então, você tem que estar olhando, você tem que estar junto. E você não está estimulando, eu não falei para ninguém fazer a criança girar. Mas se a criança gira, deixa ela girar, tá? Só tem que tomar todos os cuidados. Então, a gente não pode ter coisas de ponta, de preferência não ter pontas dentro da sala. Pensar onde que ela vai girar, onde é que vai ser o espaço para esse tipo de coisa, né? Quanto menos cacareco nas salas de jardim, melhor. E agora, na pandemia, a gente aprendeu muito isso na nossa escola. A gente tirou as coisas da sala, porque as crianças não podiam manipular, deixamos poucas coisas. E elas foram tão criativas, assim, usaram prateleiras que estavam vazias para brincar de beliche, ficaram deitadas na prateleiras horas brincando de beliche. Então, as coisas vão se ressignificando, né? Na pedagogia Waldorf, a gente usa muito nesse primeiro setênio o mínimo de brinquedo pronto possível. Não tem brinquedo pronto. Então, os brinquedos eles têm que ir sendo construídos na fantasia da criança. Então, o que a gente dá? Elementos. Dá muitos troncos, sementes, cascas, panos, saias. E a saia, falando do modelo, são saias de elástico, sabe? Saia rodada de elástico, é a coisa mais simples que tem. Você pega uma chita, um pano simples e põe o elástico, mas deixa ela ampla, tá? Modelo vagabundo, não é nada especial, não. De elástico é bom porque cabe em todo mundo, né? E pode ser curta, não precisa ser... Pode ter 30 centímetros, 40 centímetros. O que mais? Os panos servem muito para cuidar também desse tato. Então, eles se enrolam, eles fazem cabanas, porque o tato também não é só o tato. Também, né? Você também sente como se estivesse protegido pela sua pele, né? Por uma grande pele. Então, eles têm a necessidade de se cobrir, de fazer cabana entre cadeiras, de passar por baixo de cadeiras e fazer túneis, cobrir as cadeiras assim e fazer túneis
Tudo isso são estímulos fantásticos, né? Para o rastejar, para o engatinhar, para o tato, para o tipo de movimentos diferenciados, né? Deixar a sala de aula, né? Mas mesmo na pandemia eu digo para os pais deixarem a sala do apartamento ficarem bagunçados, sabe? É importante essa transformação dos objetos. A criança não quer sentar e brincar em cima da mesa com o joguinho, com o jogo. A criança pequena. Mas por que você faz essa bagunça? O seu lugar é ali. Não, para ela o ambiente interage o tempo todo. Faz parte a bagunça. É difícil às vezes para os pais aguentarem, mas passa, essa fase passa. Mas durante esses 7 anos, deixa a criança desarrumar e depois tem, assim, o ritual de arrumar. E o arrumar faz parte do brincar. Ele não é outra coisa. Então, se você tem uma música que você canta, vamos arrumando nossa casa. Começa a cantar e começa a arrumar junto com a criança, ela faz junto. Faz parte da brincadeira. É uma delícia você pegar uma cesta e colocar tudo de novo na cesta. Para a gente não é delícia, é trabalho. Para a criança isso é uma delícia. Você vê os objetos entrando na cesta de novo. Tá? Tem tempo ainda para mais perguntas? Vamos até 9h30? Quer dizer, 9h30 aqui e meia. Já são quase 9h30. Não, então, eu fiquei curiosa a respeito da sua primeira pergunta. O que vocês lembram de quando tinha 2 anos de idade, né? E eu não consigo me lembrar. Isso é porque talvez a gente não tivesse esse estímulo ou porque não lembra mesmo? Eu não sei qual é a idade da maioria do pessoal que está aqui, né? Que no caso, na nossa época, acho que os irmãos mais velhos cuidavam da gente, né? Talvez a gente não tivesse tido o estímulo, por isso não lembra, né? Uhum. Eu falei 2 anos, mas tá errado, né? Seria 3, né? 3 anos que a pessoa começa a lembrar, só para ficar bem claro isso. 2 anos ninguém lembra mesmo. Mas, ou poucos lembram. Mas, talvez, se você não lembra dos seus irmãos parando e fazendo alguma brincadeirinha com você, talvez eles não tenham feito mesmo, eu acredito. Né? Senão você se lembraria, se foi esse momento, sabe, assim, com essa dedicação empática. E normalmente os irmãos não fazem isso mesmo, se eles também são crianças pequenas que também estão nos seus momentos, né? Mas você deve se lembrar de outras coisas, dessas brincadeiras com seus irmãos. Eu só me lembro a partir do momento em que eu me relacionava com os amiguinhos, que era 4, 5 anos, né? Aí eu me lembro das brincadeiras, mas de criança, assim, com menos idade eu já não me recordo mesmo, né? Então, fiquei na dúvida. Obrigada. Você não lembra de, mesmo com 4, 5, 6 anos, de alguém fazer alguma coisa com você no corpo, assim, essas brincadeiras de corpo? Isso você não lembra? Não lembro. A gente brincava com outras crianças, mas não assim, de tato, de tocar, sim, né? Então, mas é que assim, os pais eram imigrantes no Japão, né? Então, acho que não tinham esse conhecimento ou esse tempo, não sei, pode ser isso também, né? Eu acho que é diferente, né, quando a pessoa sai do país e dependendo da condição que ela está de trabalho, tudo, é difícil ter esse resgate e lembrar que isso sim é importante, né? Por isso que eu tenho feito na pandemia essas palestras, eu fiz muito no começo da pandemia. Eu não cobrei nenhuma palestra, eu falei, eu vou fazer isso como é o que eu posso fazer de dentro da minha casa, é fazer os pais lembrarem na casa deles que eles têm sim um repertório. E se não tem, aqui estão os vídeos para aprender, né? E é para aprender e para estimular vocês a criarem os de vocês. Esses meus versinhos são os que eu criei aqui. Criem, né? Mas que lembrem que é isso que a criança precisa, só isso que o pequenininho precisa. Espaço para se desenvolver, para desenvolver esses 4 sentidos básicos, condições, né? A gasolina ele já veio com ela, e essa empatia, esse olhar empático do adulto. Né? E não é para ficar fazendo o tempo todo, não. É quando dá, é um pouquinho só, né? Mas às vezes esse pouquinho, essa meia hora de dedicação por dia já faz uma diferença no desenvolvimento da linguagem enorme, no desenvolvimento emocional enorme, né? Com certeza.
Talvez seja mais uma pergunta, a última pergunta, se alguém tiver uma pergunta. Parece que a Márcia Márcia? Sueli. Boa noite, bom dia. Meus filhos, eles têm alta sensibilidade, né? Dependendo da malha do tecido, se está muito apertado ou muito folgado, a textura da comida, tudo eles têm muita sensibilidade, né? Será que isso tem como melhorar com algum tipo de trabalho? Eles têm isso porque faltou mais estímulo? O que é? Que idade eles têm? Minha filha tem 7 e meu filho tem 11. Aham. Eles nasceram de parto normal? Como é que foi o parto? Sim, foi parto normal. E você acha que eles tiveram bastante vivência tátil nessa primeira infância? Vocês tiveram bastante oportunidade de estar, de pegar, de ter no colo? Como foi isso, assim? O meu primeiro filho, eu não tive muito, então eu nem sabia como lidar com ele, né? Então, quando ele era bebê, eu quase não conversava. Mas aí, com a minha segunda filha, aí eu já conversei mais, brinquei mais, Aham, aprendi essas brincadeiras de colo, de mexer com o corpinho, né? Então, aham, ela já teve mais estímulo, mas mesmo assim ela é sensível. sim. É, então, eu também tenho uma filha que é mais assim que os outros. A gente fala que eles são pele fina, né? Tem uma pele fina. Tudo entra muito facilmente, né? Eles são muito abertos. E a gente precisa cuidar. O que eu te dou como conselho, que eu fiz muito com os meus filhos, é fazer massagem na hora de dormir, com óleo essencial. É muito bom lavanda, tem alguns óleos muito bons. Você pode fazer massagem no plexo solar, por exemplo, aqui, fazer um 8, né, uma lemniscata à noite. No plexo solar, você pode fazer uma massagem nos pés, fazer um escaldapé, tudo que faça eles sentirem conforto no tato. O conforto no tato. Agora, não tem muito como você ficar fazendo abraço e nada de brincadeira, não tá mais nessa fase. Mas a massagem eles gostam, nessa idade ainda gostam, até os 11 anos ainda pode gostar, o cheiro é gostoso. Você fala, olha, eu vou fazer uma massagem para você relaxar, fecha os olhos, já na cama, de luz apagada, faz aqui no tórax, na barriga, vai sentindo onde que ele gosta mais ou menos. Eu fiz bastante isso, ajuda a respirar também, a ter um fluxo gostoso quando a criança está inquieta. E isso traz essa condição de que tá bom aqui dentro, sabe? Meu corpo tá gostoso. Começa a ficar um pouco mais simpático com o tato, sabe? E não tão reativo. Porque eles são muito reativos, né? A pele fina tá sempre assim, sentir, sentir, sentir. Então começa a ficar um pouco mais. Também é bom. Então isso é legal, escaldapé. Se eu tiver alguma outra ideia, eu vou te mandar. Você me manda um e-mail? Sim. O Dais que vai passar o meu e-mail, e aí você me manda um e-mail com a pergunta, que daí eu vou tentar ver se eu tenho outras ideias, tá? Muito obrigada. Eu vou passar para todos o vídeo de gravação de hoje e todos os links de YouTube que a Elisa me passou, né? Mostrando as brincadeiras. E também o correio eletrônico dela, e-mail e da Yasue, para vocês entrarem em contato com a gente e talvez continuar trocando ideias e perguntando um ao outro, né? E, e muito obrigado, Elisa, muito obrigado a todos para a sua participação de hoje. Foi muito gostoso, Jesus Cristo, foi muito assim. Vocês não sabem como eu fico encantado só de estar ouvindo português. Assim, não sabe, eu sou japonês, vocês são brasileiros, para vocês talvez seja natural ouvir a Elisa falar. Eu fico assim, eu me percebi que eu fiquei balançando meu corpo ao ouvir a Elisa, porque é tão gostoso. Eu aprendi português com 27 anos de idade, com uma menina de 16 anos ensinando música para mim, né?
E o português continua sendo música para mim, porque vocês não sabem como o português é bonito. Esse idioma é tão gostoso ouvir, faz a gente balançar o nosso corpo, é tão bonito. Quem estiver morando aqui no Japão, criando seus filhos aqui no Japão, tem que ensinar português para seu filho, porque é um tesouro para a humanidade, eu acho. Né? Coisa tão linda, tão linda. E aprender português com a música, com essas brincadeiras, dessa forma, foi tão gostoso e eu espero que a gente consiga continuar conversando com o outro né, assim, para que esse projeto de português como herança, não só no Japão, mas como tem muita gente do exterior, brasileiros morando no exterior, com mesmas dificuldades, mesmas dúvidas, a gente puder trocar ideias e continuar, manter em contato, né, para fortalecer esse movimento, né? Eu que sou japonês, eu estou torcendo pelo português no mundo, sabe? Coisa tão bonita. O sol se escondeu atrás das montanhas, tudo se aquietou e se recolheu. Boa noite, boa noite. Quase que eu esqueço.